Capítulo 461 A verdadeira energia dos mortos-vivos. O mago de meia-idade não ficou bravo. Ele riu e não disse nada. No segundo seguinte, algo estranho aconteceu. A nuvem de névoa negra voou para fora dos ossos como poeira e entrou em outro esqueleto. Então, outro soldado esqueleto que tinha a força de uma estrela apareceu no palácio. Contanto que a energia dos mortos-vivos não seja destruída, ela poderia criar mais e mais soldados esqueletos. Fei viu o que aconteceu e instantaneamente entendeu o segredo. Portanto, ele segurou sua mão, e uma palma de prata feita de pura energia agarrou o soldado esqueleto e o esmagou ao lado da névoa negra. Desta vez, este feitiço foi completamente obliterado. Essa névoa negra era a energia dos mortos-vivos. Era essencialmente o mesmo que a energia guerreira e a energia mágica. Fei esteve lutando contra muitas criaturas mortas-vivas em Diablo Vorut, então essa energia de mortos-vivos que poderia aterrorizar as pessoas comuns não era nada em seus olhos. O Azelbank, por outro lado, ficou sério. Este habilidoso mago de mortos-vivos sabia que esse jovem rei era bom em lidar com a energia dos mortos-vivos. Era evidente que este jovem rei havia lutado com numerosos mortos-vivos e tinha obtido muita experiência. No continente Azeroth, os magos de mortos-vivos eram odiados por quase todos. Assim que fossem descobertos, seriam perseguidos e mortos por outros. Já que este jovem rei à sua frente era experiente em lidar com a energia de mortos-vivos e ainda estava vivo, isso significava que centenas de magos de mortos-vivos provavelmente morreram em suas mãos. Embora o Azelbank não fosse uma pessoa assassina, ele era um dos elders mais velhos no infame santuário dos mortos-vivos. Ele sentia simpatia, mas era impotente em relação ao destino de seus companheiros magos dos mortos-vivos. Como um mago de mortos-vivos, ele sabia que esse ramo da energia mágica não era tão mau quanto a Santa Igreja pintou que era. De fato, a maioria dos magos de mortos-vivos tiveram vidas muito duras e lamentáveis. A maioria das pessoas que se tornaram mago de mortos-vivos eram pessoas pobres, já que cultivar energia de mortos-vivos não exigia uma tonelada de recursos, como dinheiro e joias mágicas, e sua velocidade de cultivo era rápida. Era uma das armas mais eficazes que as pessoas de baixo podiam usar para lutar contra os cruéis governantes. Pelo seu conhecimento, a maioria das pessoas que cultivavam a energia de mortos-vivos eram pessoas gentis e amorosas. No entanto, os magos de mortos-vivos não tinham uma ótima aparência, sua aura era sombria e seu inimigo, a Santa Igreja, os martelou. O Azelbank, que era um mestre que dominava uma região, estava agora nesta infeliz situação, quanto mais outros magos de mortos-vivos mais fracos. Portanto, o método suave de Fei de destruir a energia de mortos-vivos provocou o Azelbank, que tinha pena de seus companheiros magos de mortos-vivos. Ele se tornou hostil ao jovem rei. Azelbank levantou-se lentamente e zombou. Parece que Sua Majestade é ótima em destruir a energia de mortos-vivos. No entanto, você acha que isso é suficiente para você ser imprudente na minha frente? Fei ficou um pouco surpreso, e ele percebeu instantaneamente porque esse elder mais velho do santuário dos mortos-vivos ficou com frio. No entanto, ele não deu nenhuma explicação. Ele assentiu e disse: eu matei muitas pessoas que podiam usar a energia de mortos-vivos. No entanto, não acho que minha atitude seja imprudente. Azelbank zombou. Ótimo! Já que Sua Majestade quer ver o poder real da energia dos mortos-vivos, eu concederei seu desejo. Assim que ele disse isso, este homem de meia-idade abriu as palmas das mãos, mas não cantou nenhum feitiço. Traços de névoa negra voaram para fora de seu corpo e voaram em muitos esqueletos. Quando uma série de ruídos estridentes soou, esses esqueletos se levantaram com chamas aparecendo em suas órbitas oculares. Com a névoa negra enchendo seus corpos, esses esqueletos se transformaram de branco em preto, e eles agitaram suas lâminas de osso enquanto caminhavam em direção a Fei. Logo, eles cercaram os três no centro como uma pequena ilha no oceano.
Fei assentiu. Ele poderia dizer que Azelbank usou um feitiço mais poderoso do número de soldados esqueletos e a força dos soldados. Os ossos dos soldados esqueletos tinham um brilho metálico neles, e estava claro que eles eram quase tão duros quanto o aço. Com a densa energia dos mortos-vivos sobre eles, cada um deles equivalente a um guerreiro de 4 estrelas. Este era um verdadeiro feitiço de mortos-vivos. Comparado com soldados esqueletos fracos que até mesmo um soldado comum poderia esmagar, os 50 esqueletos pretos que o Azelbank acabou de criar mostraram seu poder aterrorizante. Era fácil estimar o resultado de uma batalha entre o Azelbank e um grupo de soldados. Se a névoa negra pudesse entrar no corpo dos soldados mortos, então haveria um número ilimitado de soldados esqueletos enquanto a energia dos mortos-vivos estivesse presente. Aterrorizante. Esta era a razão pela qual os magos de mortos-vivos eram aterrorizantes aos olhos de outras pessoas. No entanto, era impossível para esses 50 soldados esqueletos derrotarem Fei. Ao olhar para o sorriso confiante no rosto de Azelbank, Fei sabia que esse mago também conhecia esse fato e devia ter outros trunfos. Por outro lado, aquele rapaz chamado Arthur correu para a porta com uma expressão ansiosa no rosto. Ele parecia estar tentando escapar, mas Fei sorriu. Ele sabia que aquele garoto de aparência ingênua era astuto e queria bloquear a porta para impedi-lo de fugir. Um par tão interessante, pensou Fei. No entanto, ele não fez nada. Com um sorriso no rosto, ele disse: "Você deve saber que esses truques não vão funcionar em mim." Azelbank enrolou os lábios e zombou. "Nós saberemos depois disso. Mesmo que eu não possa te matar, eu posso transformar seus 30.000 soldados em meus soldados esqueletos. Isso prejudicaria nosso relacionamento se nós lutássemos assim", disse Fei com um sorriso misterioso no rosto. "Talvez possamos tentar outro método e..." Embora Azelbank estivesse confiante de que ele poderia derrotar este jovem rei, ele não se atreveu a subestimá-lo. Afinal, a cidade antiga da morte estava muito perto da cidade de Dualflags. Se houvesse uma tonelada de energia de mortos-vivos aqui, poderia atrair a atenção dos mestres da Santa Igreja e atrasar seus outros planos. Fei riu e respondeu: "Que tal eu invocar algumas criaturas para brincar com as suas?" Antes de terminar de falar, ele mudou para o modo necromante e espalhou sua energia da morte cinza e mais poderosa. Ele usou a habilidade levantar esqueleto apontando para aquela pilha de pó de osso de antes, e o pó de osso magicamente se juntou e se combinou em um soldado esqueleto branco. Azelbank ficou tão chocado que sua boca se abriu e seus olhos quase saltaram das órbitas dos olhos. Arthur era o mesmo. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Desde que ele estava distraído e não prestou atenção para onde ele estava correndo, ele correu para uma estátua de pedra. O que foi estranho e engraçado foi que as mandíbulas dos 50 esqueletos negros que acabaram de ser convocados também caíram e as chamas nas órbitas dos olhos estremeceram. Parecia que eles tinham mentes próprias e ficaram chocados também. Você, apesar do Azelbank ter viajado pelo continente e visto muitas coisas, seu cérebro não conseguia compreender o que estava testemunhando, e sua boca não conseguia expressar o que ele estava sentindo. Ele não ficou chocado que Fei convocou um soldado esqueleto. De fato, ele tinha visto muitas pessoas que podiam invocar esqueletos. Os humanos eram gananciosos, e alguns nobres e figuras influentes, que queriam aumentar sua força rapidamente em pouco tempo, recorreram à energia dos mortos-vivos. A maioria deles escondeu-se bem, e alguns deles até tentaram contatar e recrutar magos de mortos-vivos, como Azelbank, que eram membros do Santuário dos Mortos-Vivos. No entanto, a maioria dessas pessoas não entendia os princípios da energia dos mortos-vivos. Eles usavam métodos cruéis para matar pessoas pobres, a fim de criar criaturas mortas-vivas. Quando essas pessoas foram expostas, elas tornaram a reputação dos magos de mortos-vivos ainda pior. Portanto, o Azelbank mataria imediatamente essas pessoas que mancharam a reputação dos magos de mortos-vivos.
A verdadeira razão pela qual ele ficou chocado foi que ele sentiu uma energia de mortos-vivos que estava perto da forma perfeita. Aquela névoa cinzenta o chocou ao máximo. Apenas os mestres que haviam adorado e estudado a energia dos mortos-vivos sabiam o que a névoa cinzenta significava.